Pode. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa, os que estão nos assistindo hoje ou em qualquer outro dia também. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Bom, vamos começar os trabalhos de hoje dando os nossos recadinhos, né? As reuniões de fluidoterapia, por enquanto, estão temporariamente suspensas. Na semana passada, nós tivemos o nosso evento aqui de comidinhas. Foi muito legal. Semana que vem, já finalizando o mês, dia 24, terça-feira, às 20h15, nós teremos a palestra do Kelman Freitas com o tema O Cristo Consolador. Dia 25, quarta-feira, às 14 horas, nós temos com Cássio Branco de Araújo o tema Cremação e Espiritismo. Estamos também com a nossa campanha constante dos quadradinhos de lã. Quem puder colaborar doando um material ou uma mão de obra, esses quadradinhos vão ser unidos, formando uma manta, que depois nós doaremos às casas que trabalham com bebê e gestante aqui da região. Também aceitamos doações, sejam de livros, roupas, calçados, dinheiro também via Pix, ou se alguém quiser se associar à nossa casa, é só falar ali na nossa secretaria que ela te dá todas as informações. Estamos também arrecadando tampas plásticas e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. E também, se alguém desejar fazer um atendimento fraterno, seja presencial, podendo chegar aqui uns 30 minutinhos antes, ou se não, manda um e-mail para nós, uma mensagem via WhatsApp, e um dos trabalhadores entrará em contato com vocês para agendar um horário e fazer esse trabalho. E temos também a nossa biblioteca, quem quiser pegar livro para levar, para ler. Depois... e temos a nossa cantina também. Quem quiser tomar café, comer um bolinho antes de chegar aqui, ou depois também. Passa da fome, né? Passa da fome. Então, quem quiser também, temos a nossa cantina. Bom, acho que é isso de recadinho, né? Semana que vem já tem as palestras. Acho que é isso. Vamos então, sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Quem quiser fechar os olhos, assim pode proceder. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, sempre agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo por estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo pelo tempo de vocês que estão aqui conosco, compartilhando, nos ajudando a seguir nessa jornada de luz, aos espíritos de luz que nos acompanham e acompanham a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos seguir na jornada que Deus e Jesus programaram para nós, para que possamos a cada queda nos levantar, a cada tropeço seguirmos mais fortes, para que possamos seguir firme na jornada em que está desenhada. E que um dia estaremos junto a Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, essa semana eu tenho ouvido uma palestra, e ela falava sobre o amor. E ela falava mais ou menos assim: desde que o homem é homem, desde que o homem como ser humano surgiu na Terra, nós sempre começamos a ter dúvidas e alguns questionamentos sobre como viver a melhor vida, como viver a melhor situação, como tocar a nossa vida aqui durante essa encarnação. E das dúvidas que nós sempre temos é: o que está ao meu alcance e o que não está ao meu alcance? Quais os fatores ponderáveis, os fatores que eu tenho controle e os fatores que eu não tenho controle? Quais as dúvidas, as incertezas que possam surgir? Claro que os imponderáveis a gente não pode, como o nome já diz, a gente não tem controle, mas a gente pode minimizar. Então, por exemplo, se eu vou pegar um avião e sei que o meu voo é em Cumbica, eu saio daqui, sei que vai demorar, saio um pouco mais cedo, dependendo. Se for amanhã, então, véspera de feriado, já viu como vai ser o trânsito. Então eu saio um pouco mais cedo e vou minimizando isso. Mas tem algumas coisas que a gente realmente não tem controle. Eu posso pegar um voo aqui e no meu ponto onde eu chegar pode estar com nevoeiro, ou vou ser desviado de alguma coisa assim. E o mesmo acontece na nossa vida. Então tem coisas que a gente não tem controle. Por outro lado, nós podemos trabalhar no que nós temos controle, naquilo que está ao nosso alcance. E nós podemos pensar da seguinte maneira: vamos falar um pouquinho, como eu comentei, de amor. Né? Se nós levarmos em consideração Platão,
Platão falava que amor é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu quero. E se é aquilo que eu quero, o que é o desejo? É o que me falta. Então nós sempre queremos aquilo que nós não temos. E a partir do momento que nós temos, normalmente a gente perde o amor, perde a vontade e perde todo o interesse. Tá? O que significa isso? Significa que nós passamos muito tempo da nossa vida querendo algo que eu não tenho. Ou seja, o meu amor é por algo que eu desejo. Tanto é que Platão chamava esse amor, em grego, de eros, né? Do erotismo, do erótico, do desejo, que é algo que eu não tenho. E eu não tenho, eu passo a minha vida correndo atrás disso e muitas vezes eu vou a lugar nenhum. Segundo, aí ele tinha um aluno chamado Aristóteles, e ele falava assim, esse amor não pode ser tão triste. Como eu posso amar algo que eu não tenho? Como eu posso sentir amor pelo desejo, mas eu não ter isso fisicamente? Como será a minha vida, né? Percorrendo esse sentido. Então Aristóteles falou que amor é ter a gratidão, ter a alegria pelo que eu tenho. E ele chamou de filia, esse amor também em grego. Então nós percebemos que Platão falava que amor é algo que eu persigo a minha vida inteira, é algo que eu quero a minha vida inteira, é algo que eu me esforço, muitas vezes eu me decepciono, é algo que a minha vida parece um tanto quanto frustrada, um quanto triste, porque eu amo aquilo que eu não tenho, eu amo a falta. Aristóteles já falava o contrário. Ame o que você tem, tenha alegria pelo que você tem, tenha felicidade naquilo que você tem, tenha... A gente vê muito isso, né? Gratidão. Qualquer mensagem que a gente manda gratidão. Então, se a gente pensar numa oportunidade, se a gente pensar qual seria a melhor maneira de eu viver a minha vida da melhor maneira possível, seria amar intensamente aquilo que eu não tenho, desejar aquilo que eu não tenho com a minha maior força e ter gratidão por aquilo que eu tenho. Então veja, é sempre um sentimento do eu para com o outro ou para com algo. Né? Só que aí apareceu uma outra pessoa nessa história toda falando de amor, chamado Jesus Cristo. E ele usava, na palavra amor, ele usava uma outra palavra chamada ágape. Qual é a diferença? Enquanto um ama o que não tem, o outro tem alegria pelo que não tem. Cristo muda a sua visão, a visão do amante pelo amado. E ele traz essa visão da seguinte maneira: quando eu deixo de dar atenção a mim e começo a valorizar o outro, o amado, muda completamente o jeito de eu viver a minha vida, muda completamente a minha jornada, a minha alegria e a minha percepção de vida. Por quê? Porque eu vou começar a trabalhar em função do outro. Lembra daquele amor ao próximo? Então, quando eu faço algo para alguém, eu me sinto bem. Como nós podemos estender isso um pouco mais? Por exemplo, quando eu amo o outro, qualquer situação negativa com o outro me incomoda. Quando eu vejo alguém passando necessidade, quando eu vejo alguém na rua com esse frio, o meu coração, o meu sentimento, ele não fica mais inerte. Ele começa a se incomodar. Isso incomoda. Então, o meu objetivo vai ser sempre trabalhar em ajuda ao próximo. Então, eu mudo completamente a minha maneira de ser. Então, voltando um pouquinho naquilo que nós conversamos. Então, qual seria a melhor maneira de eu viver a minha vida? Viver aquela vida que realmente faz sentido, aquela vida que nós viemos para cá. Se nós juntarmos os três, né? Esses três baluartes, né, que a gente pode chamar, nós podemos considerar que viver essa vida é viver a vida com o mais intenso desejo de alcançar aquilo que eu ainda não tenho. É agradecer por tudo aquilo que eu tenho, não esquecendo
de ajudar ao próximo. Aí você pode perguntar, mas que é a pergunta que a gente sempre faz quando a gente está estudando. Mas por que eu vou ajudar o próximo? Por que eu vou ser o primeiro a estender a mão? Quando alguém me ofende, eu ser o primeiro a perdoar? Por que eu vou ser o primeiro a fazer com que o cenário que antes eu achava irremediável, eu consigo alterar? Tem uma situação que é assim: quando a gente faz o bem ao nosso próximo, ou quando a gente ama o próximo simplesmente por amar, quando a gente alivia a vida do próximo, quando a gente presta um auxílio a quem está precisando, nós nos sentimos muito bem, nós nos sentimos muito leves, nós nos sentimos pleno no sentido de viver uma vida. Então veja, buscando o meu progresso, desejo ardentemente algo, eu amo algo, eu corro atrás. Conseguir, o pouco que eu consegui, cada vitória, por menor que seja, ela tem que ser comemorada. E quando a gente fala de comemorar, aqui daria um outro evangelho, comemorar significa memorizar junto. Isso vale tanto para derrotas quanto para vitórias. Seria juntar as pessoas que estão ao meu redor para que a gente relembre tudo que nós passamos na nossa jornada. E aí o que eu conquistar, eu vou ter gratidão. Mas ainda vai faltar aquele pedacinho que foi Cristo que trouxe. Ajudar ao nosso próximo. Não é só ajudar. A gente confunde um pouco, principalmente quando a gente faz traduções de outras línguas para o português. Por exemplo, amor, nós falamos de 3 palavras, cada um com sentido, que foi traduzido para o português com o mesmo significado. Amor, amor, amor. Platão, eros. Aristóteles, filia. Cristo, ágape. E o mesmo vale para a caridade. O que é fazer caridade? Eu posso fazer caridade, ou posso, que muitas vezes é confundido com filantropia. Eu dou dinheiro e alguém faz. Mas se eu trocar a palavra caridade por assistência, muda completamente também o jeito de assistir, o jeito de eu viver. Se eu mudar assistência por alívio, faz mais sentido e eu consigo ter uma proximidade maior com os que estão ao meu redor. Se eu conseguir aliviar a vida de alguém que está ao meu redor, a vida dessa pessoa, logicamente, vai ficar mais tranquila e a minha vai ficar mais suave. Cícero, né, um outro filósofo que era escravo, Epíteto que era escravo. Cícero falava assim: seja fator de soma na vida das pessoas a qual pertenceis. E aí a gente faz uma pergunta que acho que eu já falei isso em alguns evangelhos aqui anteriores. As pessoas que estão ao nosso lado, elas vivem melhor por estar na minha presença ou não? Eu sou fator de soma na vida dessas pessoas? A minha ação, a minha palavra, o meu apoio, a minha ajuda, essas pessoas se tornam melhores pessoas ou não? Para refletir. Então, quando a gente começa a pensar como está a nossa vida, a gente percebe exatamente, faz exatamente essa pergunta. Como que estão as pessoas que estão ao meu redor? Eu realmente estou conseguindo amar essas pessoas, estou conseguindo trazer um alívio, estou conseguindo ajudá-las de alguma maneira, seja com gesto, seja com um abraço, seja com uma palavra, ou não? Como que está a minha vida em relação à vida das pessoas? Eu estou tocando o coração das pessoas que estão ao meu lado? Ou elas querem me tacar pedra? É? Dizem que tem algumas pedras que tiram um mal olhado, né? A gente só precisa aceitá-las, né? Na cabeça dos outros. Não é assim? Então é esse tipo de vida que eu quero, ou realmente ser fator de soma? Amar as pessoas que estão ao meu lado simplesmente por amar, sem querer nada em troca. E quando a gente ama de alguma maneira, qual que é a palavra que eles falam na sequência? Você é bobo. Não é isso? Então veja, nós estamos numa jornada de evolução,
Nós estamos numa jornada de vida onde a gente ainda fica questionando o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Nós ficamos nos questionando qual a melhor maneira de eu tocar a minha vida, qual a melhor maneira de eu seguir na minha vida para levar uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada. Sossegada no sentido de progredir, no sentido de evoluir. E muitas vezes a gente só esquece de controlar aquilo que está ao nosso alcance. Uma das coisas, um dos pontos é exatamente esse. Como eu vejo o meu próximo? O que realmente eu estou gastando tempo? Quantas vezes a gente vem aqui numa casa espírita inicialmente, na primeira vez, por a gente querer algo que muitas vezes não nos é útil ou atrapalha a nossa vida? Quantas vezes a gente quer alguma coisa e a gente esquece de fazer a real pergunta? Eu estou sofrendo ou estou aprendendo? Quantas vezes a gente quer algo por querer, simplesmente por orgulho? No segundo ponto, quantas vezes a gente alcança uma pequena vitória e a gente não se contenta, nós não vibramos? Quantas vezes a gente conquista um pequeno progresso e a gente fica olhando de novo, aí a gente volta ao anterior, o que eu não tenho? Né? Eu compro um carro esse ano, por exemplo, e aí quando chega em outubro já lança o modelo 2026, eu falo, eu quero o modelo 26, porque esse eu não tenho. O que eu tenho já não me agrada, o que eu tenho não me satisfaz. O que me satisfaz é aquele que eu não tenho. Por quê? Porque o de 2026 vai vir com um botãozinho diferente que quando eu apertar, vai mudar o ar-condicionado, vai mudar isso. Uma vida assim parece familiar para nós? E por último, quando que nós vamos conseguir sentir esse amor que Cristo deu por nós? Veja, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de um amor gratuito, sem nada em troca. Parece meio repetitivo o que eu estou falando aqui, mas é exatamente essa a intenção. Para que fique gravado que tipo de amor eu estou oferecendo às pessoas que estão ao meu lado. Que tipo de amor eu estou sentindo. E que tipo de aprendizado eu estou fazendo nessa jornada. Quando a gente gosta muito de falar que ao invés de passar por sofrimentos, a gente passa por momentos de aprendizado, momentos que nos ajudam a nos levantar. A gente sempre brinca, fala aqui que o mais importante não foi a crucificação de Cristo, mas foi a sua ressurreição, né? O seu surgimento pós-crucificação. Isso é simbólico. Quantas vezes nós nos levantamos mais fortes depois de passarmos por algumas situações complicadas? E quando eu posso passar por situações complicadas e me levantando mais forte e auxiliando o meu próximo, aliviando as suas dores? A vida fez mais sentido agora? Fez mais sentido uma vida assim? Quando a gente começa a pensar no próximo e a gente olha nas mídias, na internet, nos jornais, a gente vê guerra. Fala, como que eu vou amar o meu próximo se estamos em guerra? Aí a gente abre uma outra apresentação e fala que nós estamos chegando próximo a um momento de evolução do planeta, quando a gente percebe que tudo que a humanidade está fazendo parece que está andando cada vez mais para trás. Quando a gente olha, a árvore desempenha o seu papel, os animais desempenham o seu papel na natureza e o ser humano parece que não cumpre com o seu papel. E aí a gente pergunta, existe Deus? Se a gente não acreditar que existe um Deus e que tudo isso está programado, eu vou dizer programado, né? Que já estava previsto, a gente começa a acreditar num Deus muito mais real. A gente começa a acreditar que tudo vai acontecer e tudo isso tem que acontecer. Não precisaria ser do jeito que está sendo, mas já estava previsto. E se essa guerra física está ocorrendo do lado de fora, como que está a guerra física dentro da minha mente, dentro do meu coração e dentro da minha vida? A qual escolha que eu vou fazer? Então esse é o Evangelho de hoje. Só a gente lembrar
quando a gente tiver alguma situação no nosso dia a dia e a gente tiver com algum desejo, nós percebemos, eu estou amando o que eu não tenho, eu estou agradecendo pelo que eu tenho, ou eu estou pleno na minha evolução que eu digo, na minha jornada, entendendo o que eu tenho que fazer, eu estou pleno, conseguindo ajudar os que estão ao nosso lado. Então isso é só um pequeno teste, para que quando a gente tiver com alguma dúvida, a gente faça essa pergunta e comece a rever a situação, mudando um pouquinho mais o que cada situação exige, e pensando sempre, as pessoas do meu lado estão se sentindo bem? E se eu tiver dúvida ainda nessa situação, o que Jesus faria? Certo? Então vamos, já com esse ensinamento, pensarmos no que nós vamos fazer ao sairmos daqui e ver se a gente consegue mudar a chavinha da nossa mentalidade, dos nossos sentimentos, e trabalhando cada vez mais na certeza de que existe um Deus e existe uma torcida enorme para que a gente siga no caminho da luz e no caminho do progresso. Perfeito? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos seguindo então para o Evangelho. Agora a gente vai para... eu sempre esqueço. Vamos para a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, em vossa bondade, revela sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos nesse instante aguardando as mensagens do plano de luz. Boa noite, meus irmãos. Bom estar aqui presente neste trabalho em que todos participam, não só os que ouviram o Evangelho, mas como aqueles que se fazem presentes sem serem vistos. Onde tem um ponto de luz, nós somos atraídos. Nós somos chamados pela luz, pelo som que vem dos evangelhos. Eu tive a oportunidade de estar aqui reencarnado, mas não aproveitei como deveria. E ao partir,
olhando para trás, vendo o meu passado, me arrependi profundamente. Pois tudo aquilo que eu tinha prometido fazer em evolução, eu não cumpri. Então eu venho alertá-los para que vocês possam evoluir como eu não fiz. Observem aquilo que vocês precisam mais urgentemente para a sua sobrevivência. Porque nossa vida, amigos, não é aqui, neste planeta. Aqui é só uma passagem. Aqui é só um tempo para que possamos dar conta daquilo que prometemos. Pensem. Realizem seus sonhos, sim, mas não façam disso uma escravidão. Aceitem as coisas que não acontecem. Porque se não acontece, amigos, é porque não é chegada a hora. Nada fica estagnado. Tudo evolui, tudo. Eu peço a vocês que olhem por si mesmos. Façam das suas vidas um altar onde tudo que acontece tem que ser agradecido. Não desanime. Tudo de bom há de vir. Com certeza, amigos, Deus está presente em todos os momentos. Que a paz continue com todos. Que assim seja. Após o Evangelho, após as palavras inspiradoras, vamos doando um pouco do nosso amor aos irmãos mais necessitados. Vamos a um momento de vibração. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal. E junto com nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e muito caminho, repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho, para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio a todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre
de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de encerrarmos essa nossa primeira parte, vamos lembrando também de fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar nos ajuda a complementar esse trabalho que é realizado aqui através do Evangelho e nos ajudam de uma maneira que vocês vão perceber rapidamente a mudança do ambiente nas nossas casas. Quem tiver alguma dificuldade, nós temos uns folhetinhos explicativos ali na secretaria, é só pegar um lá e qualquer dúvida falem conosco. Vamos nos preparando agora para tomar os passes, antes de encerrarmos essa primeira parte. Nós vamos tomar os passes, tomar um pouco de água fluidificada. Quem tiver em tratamento, volta aqui para o salão para um segundo passe, tá bom? E espero encontrá-los sorridentes na próxima vez, que vocês estão tudo tristes, no Evangelho na semana que vem, tá bom? Vamos encerrando essa primeira parte, agradecendo. Seja conosco, Jesus, que possa trazer alegria ao nosso dia a dia, a alegria que nos permite sentir os vossos ensinamentos, o vosso abraço, as vossas bênçãos, nos envolvendo, nos fortalecendo e nos ajudando em cada jornada. Seja conosco, Senhor, para que saia toda a nossa tristeza, a nossa angústia e derrame sobre nós vossas bênçãos, para que possamos ter um pouco mais de temperança, prudência, justiça, coragem, fé, esperança e trazer alívio aos nossos irmãos. Seja conosco, Jesus, nos levantando a cada queda e agradecemos para que Sua presença e os vossos mensageiros estejam sempre conosco nessa jornada. Que possamos voltar para as nossas casas bem melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.